Na noite do dia 2 de agosto, o Sindicato dos Servidores e Funcionários Públicos Municipais de Rebouças realizou Assembleia Geral Extraordinária, onde tratou sobre vários assuntos importantes da classe, conforme destacou Aguinaldo Antônio Urbic, presidente do sindicato. De acordo com ele, na atualidade o sindicato está tendo uma adesão bastante grande de novos filiados. Nós estamos tendo uma adesão bem importante. Nos últimos dias aí foram mais de 10 filiados. Hoje eu já recebi, agora de manhã, a solicitação para filiação. Nós estávamos com 178 filiados, então agora já passamos de 190. Estamos aí com quase 200 filiados. Lembrando que no nosso quadro funcional todo da prefeitura nós temos 460 funcionários concursados, né? Os demais são cargos de comissão, que também podem fazer parte, se optarem, né? Então, nós já temos aí bem mais de 30%. A média de sindicalização em todos os sindicatos dessas categorias são em torno de 30%. Então, nós já passamos da média de 30%. O sindicato ele é recente, ele vai fazer 2 anos agora de fundação, agora dia 12, daqui 9 dias, né? Então, e nós temos, ontem até também foi tratado um assunto bem importante, porque é algo que diferente de todos os outros, pelo menos é o que as federações falam para a gente. O nosso sindicato já recebeu, há 2 semanas atrás, a ordem para a emissão da Carta Sindical. A Carta Sindical é o documento que é emitido pelos órgãos do Ministério do Trabalho e todos mais, que identifica o sindicato em si como órgão de representação coletiva da classe. Então, por que isso foi possível? Por causa que todos os documentos e todo o processo foi feito o mais correto possível, na mais lisura possível. E quando chegou lá, foi aprovado, foi colocado e já foi avaliado e já foi emitido. Geralmente tem situações que o sindicato leva 6 ou 8 anos para ter essa carta sindical e ele tem que entrar com o processo na justiça para requerer a carta sindical. E nós não, nós foi totalmente o contrário, não precisou acessar a justiça, nada. Em tempo menos de 2 anos de fundação, nós estamos aí com a carta sindical. Nesta Assembleia Geral Extraordinária, aconteceu esse dia 2, vários pontos fizeram parte da pauta. O que foi abordado e o que ficou decidido? Então, nós fizemos a convocação extraordinariamente por causa se justificando no seguinte. Desde que foi fundado o sindicato, nós temos uma prerrogativa, que é trabalhar sobre a database, sobre os reajustes, as progressões, o plano de cargos e salários dos servidores, no geral. Por mais que exista a lei já tenha fundamento, nós precisamos rever todo esse processo e tudo mais. E no mês de abril, no final de abril, no dia 22, nós fizemos uma reunião com o Executivo e nós colocamos isso para ser discutido e levamos e acordamos com o Executivo de fazer uma comissão para tratar desses assuntos, tanto uma comissão composta por membros do sindicato e filiados e uma comissão e participação da gestão também, por indicação do gestor. E de lá para cá, daí nós tivemos, infelizmente, essa pandemia, né, que aumentou aqui os nossos casos de índices de contaminação, e nós vivemos o mês de maio, junho mais triste em relação à pandemia no nosso município, e é claro que nós não íamos fazer reuniões e tratar sobre isso daí, né? Só que agora acalmou tudo, nós voltamos a conversar, eu voltei a conversar com o Executivo, ele se demonstrou interessado em conversar, e nós montamos, então, essa comissão. E essa comissão, a nossa primeira reunião é hoje, agora, às 10 horas da manhã, ali no gabinete do prefeito. Então, daí o que nós fizemos? Nós criamos nós fizemos a convocação da Assembleia Extraordinária para que nós pudéssemos ter o endosso dos filiados nas nossas reivindicações, que são criar ou alterar, fazer o pedido de alteração da lei para que seja feita uma database unificada para todos os servidores, que se traga ela para o mês de janeiro, um índice de reajuste da inflação, né, lembrando que nós estamos aí há algum tempo sem reajuste, o estudo da possibilidade do começo de reformulação do plano de cargos e salários,
e também a inclusão dos CLTs no plano de cargos e salários. Então, esses foram os assuntos que foram deliberados lá e foram unanimidade votados a favor para que seja colocado na mesa de negociação. Então, nós começamos uma negociação, não é uma coisa que vai acontecer de hoje para amanhã, né? É negociação, nós vamos ter que achar uma saída, tanto com o executivo quanto contra os servidores. Mas essa conversa está fluindo bem. Essa conversa está fluindo bem. Sempre nós temos uma conversa boa com o executivo, mas só que nós precisamos avançar, não podemos ficar só na conversa, né? Nós temos que fazer ações. Então, a conversa a gente sempre teve com o executivo, não posso dizer que o executivo nunca foi, assim, por exemplo, inacessível, que de forma alguma. Mas só que nós precisamos sair um pouco da esfera da conversa e colocar mais as coisas no papel e ser mais resolutivos, né? Essa é a nossa ideia, entendeu? Nós já temos essa sinalização, então vamos trabalhar junto para que isso aconteça. Lembrando também, Cleito, que é importante e para toda a sociedade saber, nós, servidores públicos, na verdade, é o seguinte, nós nessa pandemia, ou seja, em qualquer situação, nós não paramos em nenhum momento também de trabalhar, né? Nós somos uma mão de obra que cada vez nós temos que se qualificar mais, estudar mais, e a lei envolve que nós podemos ser remunerados, ou nós temos que ter os reajustes anuais sendo cumpridos. E o que acontece? Tem alguns anos que ficam falhos, né? E nós perdemos com isso aqui. Quando você perde isso daqui, nós perdemos força de aquisição para a nossa subsistência, por causa que nós trabalhamos no serviço público, nós dependemos desse trabalho, nós se qualificamos, nós temos que pagar a pós-graduação, nós temos que pagar a graduação, nós temos que pagar cursos e tudo quanto é coisa mais, se qualificar, e nós precisamos ter um aporte que já é previsto em lei em relação aos nossos reajustes. Então, nós não estamos pedindo nada que seja impossível, são coisas que já são possíveis, que tem outros municípios que fazem, e nós queremos somente o nosso direito seja cumprido.